Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o que eu mais gostei na faculdade de medicina durante o ciclo básico, que foram meus 2 primeiros anos na faculdade de medicina. Eu já comentei em outros vídeos que o ciclo básico de medicina são os 2 primeiros anos, geralmente nos cursos tradicionais, como é o caso da minha faculdade, onde a gente tem mais as matérias básicas que vão dar base teórica para patologia, para o raciocínio clínico dos anos subsequentes. Eu acho que eu já tô ficando meio ansiosa assim pela minha formatura, faltam 17 meses, né? Pouco menos de 1 ano e meio, mas eu realmente já tô ficando meio ansiosa, então eu já tô ficando um pouco nostálgica assim, porque parece realmente que o ciclo básico foi há muito tempo, né? Foi 2015, 2016, então assim, parece que tá bem distante. Aí eu comecei a pensar esses dias e falei, acho que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Acho que vai dar um tema legal. Até porque quando a gente passa na faculdade de medicina, a gente tem uma visão, né, da medicina, da faculdade de medicina, a gente acha que vai ser de um jeito, que vai ser bem Grey's Anatomy, e quando a gente vai pra prática, a gente vê que não é nada daquilo, que é bem diferente, na verdade. Então, o ciclo básico, ele é composto realmente das matérias teóricas, a gente não sai da sala de aula, a gente não vai pro hospital, a gente não sai andando atrás do professor que nem Grey's Anatomy, a gente passa praticamente o dia inteiro sentado dentro da sala de aula, das 8 da manhã até quase 5 horas da tarde, quase todos os dias é assim, então é bem desgastante e na verdade até é difícil de achar coisas que a gente gosta, porque nem parece que a gente tá fazendo medicina, parece que a gente tá fazendo um outro curso da área de biológicas, ou biologia, ou farmácia, não sei direito, mas a gente não sai da sala de aula e a gente não tem contato com pessoas, a gente não tem contato com o paciente, o que acaba sendo bem frustrante. Então eu comecei a pensar nas matérias que eu tive durante os 2 primeiros anos e que eu mais gostei, para poder falar para vocês, para poder compartilhar, né, com vocês o que eu realmente mais gostei. Para mim, sem sombra de dúvidas, uma das matérias que eu mais gostei foi anatomia. Anatomia é uma matéria que divide muitas pessoas. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Não existe um meio termo, tipo, gosto mais ou menos. Porque quem não gosta, não gosta mesmo, porque é uma matéria onde você tem que decorar muita coisa, você tem que decorar nomes e não tem jeito. Não é raciocínio, é decoreba, é você olhar o corpo humano, é você olhar o atlas de anatomia e decorar o nome dos furinhos, dos ossos, de cada buraquinho, de cada ranhurazinha que tem no osso, cada coisa tem um nome. E a gente precisa decorar isso e cair em prova. É meio chato, mas eu acabava gostando, né? O simples fato de estar no laboratório de anatomia, e isso já me deixava muito feliz, assim, porque era um momento que eu tinha ansiado bastante, assim, na minha vida. Então eu gostava. Apesar de ser chato, fica decorando, eu gostava. E a minha primeira prova também foi um fiasco, assim, porque é aquelas provas onde ficam as bancadas, né, com peças anatômicas, e aí você tem 1 minuto, 2 minutos para ficar em cada bancada e descrever o nome do que você tá vendo, do que tá sinalizado na peça. E eu nunca tinha feito prova nesse modelo, então eu fiquei muito nervosa. Minha primeira prova de anatomia foi um fiasco, mas depois eu acabei conseguindo melhorar e com o tempo fui pegando jeito de prova e fui melhorando, foi ficando tanto mais fácil de estudar quanto mais fácil de fazer as provas. Foi uma das matérias que eu gostei bastante, até porque eu sempre gostei de corpo humano, sempre gostei de estudar. Então, pra mim, foi muito bom. A segunda matéria que eu gostei bastante foi uma matéria do 2º ano, que foi fisiologia. Quem vai fazer medicina já cumpre um pré-requisito de gostar de fisiologia, porque você realmente tem que gostar de entender o corpo humano, porque essa é praticamente a base da medicina, né? Você entender como o corpo humano funciona, não no macro, mas também no micro ali, né? Como que funciona a digestão, a fisiologia respiratória, como que funciona a absorção de nutrientes, como que funcionam os hormônios. Então, eu acho incrível, foi uma das matérias que eu mais gostei, de fato. Eu lembro que eu comecei o meu 2º ano já tendo neurofisiologia, que é assim, tipo, muito difícil, né? Você começa a estudar os neurotransmissores, como que funciona a regulação, os neurônios, enfim, é bastante complicado, mas também é muito incrível. Então, eu acho que eu gostei ainda mais de fisiologia do que de anatomia, apesar que para você estudar fisiologia, você precisa ter uma base da anatomia. Então, assim, uma coisa puxa a outra e não tem jeito, você precisa seguir a ordem mesmo, você precisa consolidar os seus conhecimentos e construir seus conhecimentos ao longo dos anos da medicina. Vou confessar para vocês que começou a ficar meio difícil de achar coisas que eu gostei.
Eu coloquei aqui na lista bioquímica, mas ainda assim não foi uma matéria que eu gostei muito, assim, porque bioquímica é uma matéria chata. Não é aquela química de cursinho, não é aquela química de hidrocarboneto, química orgânica ou inorgânica. É muito mais complexo quando você vai pensar e estudar metabolismo, você tem que se deparar com um mapa bioquímico que é mais ou menos isso daqui. E você tem que saber, tipo, as rotas bioquímicas e tem que decorar nome de enzima, enfim, não é fácil. É útil porque depois você vai aproveitar isso quando você for estudar imunologia, e você for estudar sistema imune, como que funciona, e quando você for estudar metabolismo dos remédios também, quando você for estudar farmaco, é bastante útil, mas não é, assim, prazeroso, não é uma coisa muito legal de estudar. Eu até que gostava, porque eu gostava muito de química quando eu tava no cursinho, então tinha um pouquinho de facilidade, mas ainda assim, se for pensar com fisiologia e anatomia, nem se compara. Eu gostava muito mais de fisiologia de anatomia do que de bioquímica. Eu coloquei na lista histologia também, mas se for colocar assim por hierarquia mesmo, histologia, eu acho que ainda gostei menos do que bioquímica. Ela quase entra na lista das matérias que eu não gostei do ciclo básico, porque aqui na minha faculdade é uma matéria muito difícil. O rigor para avaliação é muito grande, os professores são muito rigorosos, é difícil ter nota, tanto que eu peguei exame, eu não consegui nota para passar direto para o segundo ano, eu tive que ficar meio que fazer uma recuperação, eu tive que estudar tipo a matéria do ano inteiro para conseguir passar e foi muito difícil. A histologia, na verdade, é como se fosse anatomia microscópica, como se fosse não, é anatomia microscópica, então é você estudar os órgãos, os sistemas, mas na microscopia mesmo, é você observar as células, é você olhar uma lâmina no microscópio, um pedaço de um tecido e saber identificar o que é aquela célula, o que ela faz, é você entender como que as células se conectam, qual que é a comunicação entre elas, mas é muito complexo, mas também é um pré-requisito super necessário para você realmente conseguir consolidar os seus conhecimentos, então para depois fazer sentido quando você for estudar os neurotransmissores e entender como que o neurotransmissor entra na célula, como que os neurônios se comunicam, como que vai ser feita a condução da sinapse nervosa. Então, na verdade, tá tudo muito interligado, apesar de serem coisas separadas, de serem compartimentos separados, né, matérias separadas, no final das contas tá tudo interligado. Às vezes eu acho até que deveria ser renovada a metodologia de ensino, inclusive tem algumas faculdades que são PBL, em que elas dão de uma forma mais integrada as matérias, né, onde elas não dividem de forma compartimentalizada como nos cursos tradicionais, em que realmente você consegue integrar os assuntos de forma que fique mais fácil de você compreender mesmo. Acho que essa foi uma das coisas que fez eu talvez não gostar tanto assim do ciclo básico, acho que tanto pela falta do contato com o paciente, quanto pela dificuldade de você integrar mesmo os conhecimentos, mas o fato é que no final das contas as coisas fazem sentido e você realmente consegue consolidar os seus conhecimentos, mas isso vai ser papo para outro vídeo, quando eu for contar para vocês o que eu mais gostei no ciclo clínico, que é no 3º e no 4º ano, onde a gente começa realmente a sedimentalizar e consolidar o nosso conhecimento clínico e fisiopatológico para a gente estudar as doenças e estudar tratamento e como que a gente vai cuidar dos nossos pacientes, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos que também querem fazer medicina ou que estão começando a faculdade agora e estão também se sentindo meio angustiados. Fala para eles que é normal, mas que tudo isso vai passar, tá bom? E uma hora tudo isso vai fazer sentido. Não esquece de ativar as notificações aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!